Olá, eu sou Jesué Andrade, Jesué da Silva Andrade. Tem um texto da Palavra de Deus que me tem vindo muito à mente nesses dias. É o texto que se encontra em Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Deus está chamando a Moisés, Deus está se revelando a Moisés, que diz assim: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí o restante, Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Mas essa parte aqui que eu estou querendo, principalmente essa primeira parte. Disse mais, né? Deus está falando com Moisés, o seu servo, disse mais: Eu sou o Deus de teu pai. Depois que Deus vai falar o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Todos nós sabemos a história de Moisés, né? Principalmente aqueles que estudam a palavra de Deus sabem a história de Moisés. E no caso aqui, havia se passado aproximadamente 80 anos. Moisés nasceu, a mãe de Moisés não obedeceu o decreto do rei, fez uma cesta de junco, betumou ela com betume e colocou Moisés à borda do rio. E quando a filha de Faraó foi se banhar no rio, viu a criança chorou, e Miriam, que estava, a irmã de Moisés, que estava observando todo aquele processo, teve a ideia, com certeza usada por Deus, de ir chamar uma das amas, uma das hebreias, como para ser ama de leite do menino. E assim a filha de Faraó entregou a criança para essa ama de leite, e ela viveu, essa criança que é Moisés, viveu seus primeiros anos com a sua própria família, né? Que aquela ama de leite era a própria mãe de Moisés. E o capítulo 2 ele começa com essa expressão, né? Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. O pai de Moisés teve essa disposição de procurar uma mulher da mesma tribo, a tribo de Levi, para ser sua esposa. São muitos ensinos, são muitas lições que tem nessa história, principalmente relacionada à família, principalmente relacionada para os jovens, né, os rapazes e as moças que estão que desejam contrair um matrimônio. Não é esse o nosso objetivo, não é essa a nossa história. Mas a grande questão que me chamou a atenção nesse texto é que Moisés foi criado seus primeiros anos de vida, provavelmente entre os 3 e os 5 primeiros anos de vida, junto com seus pais, depois para ser adotado pela filha de Faraó. Durante o tempo em que ele amamentou, e naquele tempo uma criança amamentava até em torno dessa idade, né? Entre os 3 e 5 anos, e geralmente era um ano, era a idade em que uma criança se desmamava. E algo que era interessante, que quando essa criança se desmamava, se fazia uma festa, se fazia um banquete. Isso é mencionado no livro de Gênesis, quando Isaque foi desmamado. Mas algo que chama a nossa atenção, que esses primeiros anos na vida de Moisés impactou a vida de Moisés. Impactou tanto que, quando Moisés estava com aproximadamente 80 anos de idade, 80 anos de idade, e Deus vai chamar a Moisés, Deus faz questão de falar com Moisés: Eu sou o Deus de teu pai. Para depois dizer: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Antes de Deus se apresentar a Moisés como Deus da história do seu povo, da sua nação, Deus vai falar que Ele é o Deus da história da sua família, o Deus de seu pai.
e Moisés estava com 80 anos. E uma lição que nós aprendemos aqui, e essa lição, eu não quero tomar muito tempo, e essa lição que eu quero chamar a sua atenção para ela: não desista dos seus filhos. Nós, pais, não podemos desistir dos nossos filhos. É muito comum pais cristãos, mães cristãs se sentirem frustradas porque ensinou os seus filhos, enquanto criança, os caminhos do Senhor. Orou por seus filhos, orou com seus filhos, leu a Bíblia com seus filhos, contou as histórias da Bíblia para os seus filhos, da palavra de Deus para os seus filhos. Procurou com todo zelo mostrar aos seus filhos o caminho, a verdade e a vida que é o Senhor Jesus Cristo. Porém, esses filhos, ao adquirir uma determinada idade, passam a tomar as suas próprias decisões e decidem seguir pelo caminho do mundo. Muitos desses pais se desanimam, alguns entram até num processo de depressão. E outros se martirizam pensando no que foi que eu errei. E claro que nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Perfeito somente o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus manifesto em carne. Mas a gente não sabe se quando Moisés ouviu essas palavras, se o pai dele ainda era vivo. A probabilidade é que não. Mas acontece que Moisés, com 80 anos de idade, quando Deus vai falar com Moisés, o que Deus fala: eu sou o Deus de teu pai. Ou seja, o pai de Moisés não perdeu tempo. O tempo que o pai de Moisés passou com ele durante aqueles primeiros anos, ensinando sobre Deus, sobre o seu Deus, sobre o Deus do seu povo, foi importante na vida de Moisés, porque quando Deus vai chamar a Moisés para realizar a obra de sua vida, do ponto de vista humano falando, foi uma obra da vida de Moisés, libertar o seu povo, libertar a sua nação que estava escravizada. Deus iria usar a Moisés. Mas o que Deus fala com Moisés: eu sou o Deus de teu pai. Todas as orações de Amrão e Joquebede valeram a pena. Com toda certeza, o trabalho dos pais de Moisés não foi só durante aqueles primeiros anos, não. Com toda certeza, enquanto Moisés estava lá na corte do Egito, aprendendo as ciências do Egito, com toda certeza seu pai e sua mãe ficavam em casa orando por ele, rogando a Deus sobre a vida de Moisés. Até que chegou o dia em que, quando chegou a hora de Deus chamar a Moisés para ir libertar o seu povo, a primeira coisa que Deus fala com Moisés é: eu sou o Deus do teu pai. Em outras palavras, o mesmo relacionamento que eu tive com teu pai, Moisés, eu quero ter com você. E meu jovem, que talvez cresceu num lar cristão, cresceu ouvindo do Evangelho, da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, que talvez por N motivos, eu já vivi isso, eu tenho essa experiência na minha vida, eu cresci num lar cristão. Até certa idade, meus pais me levaram às reuniões da igreja e lembro de ensinos que eu ouvi na escolinha, na escolinha dominical da igreja, onde os meus pais reuniam, falando sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a sua obra na cruz do Calvário, sobre a sua volta para buscar a sua igreja e aqueles que não crerem nele ficarem para trás. E quantas vezes no mundo, em práticas pecaminosas, práticas que desagradavam a Deus, em meu coração vinha esse pensamento: se o Senhor Jesus voltar agora, o que será da minha vida? Ou em momentos de perigos que passei, pensar: se eu tivesse morrido agora, onde estaria a minha alma?
onde iria estar a minha alma? Mas aonde eu ouvi isso? Onde eu ouvi isso? Na escolinha que meus pais me levaram, nas reuniões da igreja, e sempre quando meu pai tinha oportunidade, ele falava comigo e ele falava conosco alguma coisa da palavra de Deus. Mas o caso é que não é em vão. Não, nem tudo está perdido. Moisés, aos 80 anos, ouviu. Talvez você ainda não tenha 80 anos, mas talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor, que seus pais tentaram te ensinar quando você era criança, fizeram o que eles podiam. Com toda certeza os seus pais estão orando por você e têm orado por você. E o mesmo relacionamento que Deus tem com seus pais, Ele quer ter com você. Agora, assim como Moisés ouviu a voz de Deus e tomou a decisão de fazer a vontade de Deus, assim também você precisa fazê-lo, arrependendo de seus pecados e crendo no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E você que é pai, você que é mãe, que está fazendo isso para o seu filho, não desanime, continue. Você que está vendo o seu filho longe do Senhor, embrenhado nos mundos, nas várias coisas, nas várias práticas pecaminosas e talvez até abomináveis do mundo, não desista do seu filho. Ore por ele, chore por ele diante de Deus. Sabe, mais cedo ou mais tarde Deus vai falar com seu filho. Eu sou o Deus do seu pai. O mesmo relacionamento que eu tive com seu pai, eu quero ter contigo. E assim como Moisés, seu filho, que hoje talvez possa estar longe dos caminhos do Senhor, certamente será um instrumento nas mãos dele para a salvação dos perdidos e para a edificação do seu povo. E que Deus possa, de alguma maneira, usar essa mensagem para falar ao seu coração e levar você a continuar firme nesse propósito de ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele for mais velho, ele não se desviar dele. Permita a Deus que assim seja. Essa é a mensagem do seu irmão e do seu amigo, Josué da Silva Andrade. Tchau, tchau.